Alô, lotequeiros de plantão! Rateio oficial da Loteca Concurso 1158. Não houve ganhadores. Nos 14 acertos, ninguém. E também nem nos 13. Nem nos 13 acertos, nem nos 14. A loteca vem acumulada para o próximo concurso 1159, 1159, que vamos mostrar a programação e vamos vir com os nossos primeiros palpites para esse concurso 1159. Pois é, pessoal, não houve ganhadores nem na faixa dos 13 acertos e nem na faixa dos 14. Dos 14 acertos, vamos agora mostrar a programação para a Loteca Concurso 1159. E é essa a programação, pessoal, para o concurso 1159, que vem acumulada a estimativa de prêmio de R$ 800 mil para 14 acertos. E teremos jogos pela Liga das Nações, teremos 6 partidas, teremos uma partida pelo Campeonato Brasileiro Série A, está atrasado, é um jogo atrasado que acontecerá no sábado, e o restante das partidas será pela Série B, as outras 7 partidas. E vou dar meus primeiros palpites para esse concurso 1159. E vamos para os meus palpites, pessoal, para esse concurso 1159. O jogo 1 é um clássico mundial entre duas grandes seleções, Itália e França. Um clássico. 6 títulos de Copa do Mundo aqui, hein, pessoal? 4 da Itália e 2 da França. É impressionante esse jogo que ocorrerá neste final de semana. E é um jogo dificílimo. Quem puder triplar nesse jogo, triple, porque tudo pode acontecer nesse jogo. A Itália, na minha opinião, leva um ligeiro favoritismo por jogar em casa, né? Mas é contra a França, um grande elenco, essa seleção francesa, de grandes jogadores, né? Temos que analisar os últimos jogos e pelos últimos jogos da França aqui, chegar a essa conclusão. Veja bem que antes desse jogo, haverá um jogo neste meio de semana e a Itália enfrentará a Bélgica fora de casa, né? Lembrando que na quinta-feira eu vou vir com meus palpites, meus segundos palpites já com estatística após as rodadas do meio de semana. A França também jogará neste meio de semana contra Israel em casa, né? Vendo aqui o histórico de confrontos entre França e Itália e França, podemos ver que o último jogo a Itália venceu por 3-1 a França pela Nations League, né? E já nessa Nations League, Liga das Nações, né, em português, venceu por 3-1 a França, o jogo fora de casa, né, em Paris. Agora a Itália jogará em casa e é favorita, na minha opinião. Eu vou, pessoal, pelo histórico que eu estou vendo aqui também das últimas partidas, no momento, nesse joguinho, lembrando, vou usar 3 duplos, eu vou de Itália nesse jogo. Coluna 1. Sabendo que pode ocorrer um empate aqui ou até a vitória da França, mas eu vou usar apenas 3 duplos nesse joguinho e vejo a Itália com um ligeiro favoritismo, né? Até por ter ganho recentemente da França por 3-1. Jogo 2, Novo Horizontino e Paysandu. Novo Horizontino que perdeu para o Operário, esta última loteca 1158, derrubou muito lotequeiro nesse jogo, né? O time ainda não conseguiu acesso, mas agora é tudo ou nada. Para mim aqui agora não tem história, eu acho que o Novo Horizontino vencerá essa partida e conseguirá o acesso. E eu vou de coluna 1 no jogo 2. Jogo 3, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. É um jogo atrasado pelo Campeonato Brasileiro. O Galo Mineiro vem abatido, abalado após a derrota para o Flamengo nos 2 jogos da Copa do Brasil, né? O Atlético Paranaense precisa vencer esse jogo para respirar no Campeonato Brasileiro. A equipe não vence há muitos jogos aí e luta contra o rebaixamento. Eu vou de coluna 1 no jogo 3. Acredito que o Galo já está mais com a cabeça na final da Libertadores do que no Campeonato Brasileiro. Vou de coluna 1 no jogo 3. Jogo 4, Amazonas e Goiás. Jogo de meio de tabela ali, o Goiás ainda sonha com acesso, chances remotas, mas sonha. E o Amazonas que costuma aprontar com muita gente aí. Eu vou abrir um duplo aqui, porque o Amazonas costuma aprontar e vencer em casa. A equipe está ali no meio de tabela, na parte de cima, né? Mais para cima do que para baixo. Não tem mais risco de rebaixamento e joga sem compromisso, sem
pretensões, mas você sabe que nessa reta final rola mala branca, rola tudo no futebol, ajuda de outras equipes para incentivar, né? Então aqui eu vou um duplo aberto e vou de Amazonas e Goiás, coluna 1 e coluna 2. O jogo 5, Albânia e República Tcheca, também um jogo pela Liga das Nações. A Albânia jogará em casa essa partida. A Albânia tem um histórico de jogos nessa Nations League, que é a Liga das Nações, vem de vitória, né? Fora de casa contra a Geórgia por 1-0. É outra equipe fraca, né? A Geórgia. Aí vai enfrentar a Ucrânia no próximo jogo. E depois a Albânia enfrentará primeiro a República Tcheca, né? Depois que enfrentará a Ucrânia. Então aqui esse jogo, a Albânia, por jogar em casa, é um pouco favorita, somente, mas a República Tcheca tem uma equipe mais forte, na minha opinião. Não perde há 3 jogos, empatou com a Ucrânia e venceu a Albânia no primeiro jogo jogando em casa por 2-0 e agora o jogo da volta. Eu vou de empate aqui, acreditando que a Albânia pode arrancar um pontinho, empate e coluna 2. Mas quem puder triplar, triple, mas aqui eu acredito que a Albânia não vence essa partida. Essa seleção é fraca, na minha opinião, pelos históricos de jogos. Né? Nem tanto pela classificação, porque no grupo a Albânia está em terceiro com 2 vitórias e 2 derrotas. A República Tcheca é a líder do grupo, grupo 1 da Liga das Nações, com 7 pontos, 2 vitórias, um empate e 1 derrota. Então, empate e a República Tcheca é o mais provável nesse jogo. Jogo 6, Holanda e Hungria. A Holanda joga em casa, tem uma equipe muito mais pesada, né? Tem muita tradição, forte elenco ainda. Dá para fazer medo a muita seleção ainda, a Holanda. Contra uma Hungria que já foi muito forte. Hoje não é mais aquela Hungria dos anos antigamente, né? Mas vem um pouco forte para essa temporada a Hungria. Não perde há 3 jogos. Mas nesse grupo com a Holanda ele está com a mesma pontuação, 5 pontos, 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas. Só que temos que ver o histórico de confronto entre essas equipes, que se enfrentaram. O jogo na Hungria, o primeiro jogo foi 1-1, né? E agora é como se fosse o jogo da volta por esse grupo, Holanda e Hungria. Na minha opinião, a Holanda é favorita e eu vou de coluna 1 no jogo 6. Jogo 7, Vila Nova de Goiás e Ituano. Equipes que ainda lutam no campeonato. O Ituano tem esperanças de não cair ainda, tem chances matemáticas de escapar contra o Vila Nova, que matematicamente ainda tem chances remotas, né? Mas tem. Vamos ver aqui rapidamente. O Vila Nova tem 55 pontos, faltando 2 rodadas, pode chegar a 61 pontos. Então, matematicamente, ainda tem chances de acesso. Contra o Ituano, que tem 34 pontos, faltando 2 rodadas, pode chegar a 40. O 16º colocado, que é o CRB, tem 39. Então, as duas equipes jogam por tudo ou nada aqui. Precisam vencer para ambicionar suas conquistas, né? O Ituano para tentar continuar no acesso, continuar na Série B, e o Vila Nova ainda sonhando com acesso para a Série A. Tem chances ainda matemáticas. Então eu vou de coluna 1 e coluna 2 nesse jogo. É tudo ou nada para as equipes. Aqui eu vou tentar buscar essa zebra, que seria uma zebra se o Ituano vencer esse jogo contra o Vila Nova. Seria uma zebra. Jogo 8, Ponte Preta e Sport. Aqui é um jogo também decisivo para essas equipes. O Sport, que tropeçou de forma dolorida para a sua torcida ontem, né, no domingo, 1-1 com a Chapecoense. Esse jogo também derrubou muito lotequeiro nesse concurso 1158. Agora no concurso 1159, o Sport corre risco de derrubar muito lotequeiro também, contra a Ponte Preta, né? Esse jogo dificílimo. A Ponte Preta, que jogou hoje, né, e perdeu por 2-1 para o Vila Nova, precisa pontuar para não cair. A equipe no momento está na zona de rebaixamento, é a primeira que abre a zona de rebaixamento, contra o Sport, que é o primeiro dentro do G4, né? Ainda aguardando o jogo entre Ceará, que tá o jogo do Ceará, o Ceará jogar ainda nessa rodada. O Ceará tem um jogo a menos e pode ultrapassar o Sport, caso vença, né?
alcançaria 60 pontos e passaria nas vitórias e entraria no G4. Então o Sport precisa vencer a Ponte Preta e a Ponte Preta precisa vencer o Sport para se manter na Série B. Um brigando pelo acesso pela Série A e outro para se manter na Série B. Aqui é um jogão. As equipes aqui, o empate não interessa a nenhuma das equipes. Eu vou chutar no Sport, coluna 2. O Sport, eu acredito que vai jogar para sua final, né? Para vencer mesmo. Lembrando que essas equipes se enfrentaram no primeiro turno, Sport e Ponte Preta, e o Sport venceu na Ilha do Retiro por 3-1, e agora eu vou confiar no elenco do Sport que vai buscar essa vitória. Coluna 2 no jogo 8. Jogo 9, Brusque e Guarani. Jogo 2, Desesperados. As duas equipes estão na zona de rebaixamento, jogo dificílimo de decifrar. Praticamente rebaixadas as duas equipes. O Guarani é o lanterna com 31 pontos e o Brusque é o penúltimo com 34. Eu acredito que os dois aqui não... É muito difícil que alguém saia dessa situação. Eu vou chutar no empate aqui, seco. Acho que as duas equipes vão morrer abraçadas na zona de rebaixamento. Jogo 10, Santos e CRB. O Santos favoritaço aqui nesse jogo. O Santos já está conseguindo seu acesso com 66 pontos no momento. Está empatando neste momento o jogo contra... Está vencendo o jogo contra o Coritiba, 1-0, aliás. Está indo para 68 pontos o Santos. Contra o CRB, que luta desesperadamente para não cair. O time está fora da zona de rebaixamento, 1 ponto à frente da Ponte Preta. Mas eu acho que o Santos aqui não vai dar chances. Eu vou de Santos com 1-1 no jogo 10. Jogo 11, Chapecoense e Coritiba. A Chape, que conseguiu um grande resultado fora de casa contra o Sport, conseguiu 1 ponto. Está em 15º no Campeonato Brasileiro Série B, luta ainda contra o rebaixamento. Contra o Coritiba, que está ali no meio de tabela e matematicamente não tem mais chance. Só pode chegar a... Se caso vencer, o jogo está perdendo, chegar... Está perdendo para o Santos por 1-0. Caso perca mesmo esse jogo, só terá mais 2 jogos, só poderá chegar a 56 pontos, não atinge mais. Eu acho que a Chape vencerá esse jogo. Aí se escapará do rebaixamento já antecipadamente. A Chapecoense melhorou nos últimos jogos e eu vou de coluna 1 no jogo 11. Jogo 12, Inglaterra e Irlanda. Aqui é pela Liga Europa também esse jogo. A Inglaterra é favorita, joga em casa sem dúvidas. Contra a Irlanda, que não é uma seleção muito fraca, também joga bem. Mas a Inglaterra é a Inglaterra, muito favorita nesse jogo por jogar em casa. E vou de Inglaterra no jogo 12 aqui, coluna 1. A Inglaterra tem a obrigação de vencer essa partida. Jogo 13, Áustria e Eslovênia. A Áustria é uma equipe forte, vem de 2 goleadas, venceu por 4-0 o Cazaquistão, dia 10 de outubro, e dia 13 de outubro venceu a Noruega por 5-1 jogando em casa. Impressionante as estatísticas da Áustria. A Áustria enfrentará a Eslovênia pela segunda vez. A Eslovênia, no primeiro jogo contra a Áustria, empatou, foi empate 1-1 o jogo. Agora o jogo é na casa da Áustria. Eu vou de Áustria, coluna 1 no jogo 13. Jogo 14, Finlândia e Grécia. Jogo difícil para ambas as equipes. A Finlândia manda o jogo em casa. Finlândia vem, nos seus últimos jogos, vem de 4 derrotas. São 6 jogos sem vencer. Em casa e fora, 4 derrotas seguidas. Vem muito mal nesse grupo. Contra a Grécia, que é o líder do grupo, 100%. É o jogo dos opostos aqui. Né? A Grécia jogou 4, venceu os 4. Contra a Finlândia, que jogou 4, perdeu os 4. Inclusive, as equipes já se enfrentaram, né? E o jogo foi na casa da Grécia. A Grécia venceu por 3-0. E pelo histórico aqui, a Grécia venceu até a Inglaterra por 2-1. O jogo na Inglaterra. Vou de Grécia, coluna 2, no jogo 14. São esses, pessoal, meus primeiros palpites. Agora, hoje é segunda-feira, né? Na quinta-feira, viremos com os meus segundos palpites para essa loteca. Já com mais jogos, depois da rodada do meio de semana. Mais históricos e estatísticas e atualizações da classificação. Muito importante, se inscreva no meu canal, deixe seu like, compartilhe
Comentem, pessoal. Ative o sininho das notificações para vocês receberem vídeos e ficarem sempre atualizados sobre a loteca. Boa sorte a todos e não esqueçam de assistir meu vídeo na quinta-feira com mais atualizações e palpites.